de um critério maior. Mas temos crido que está nas mãos do Senhor em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 5 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, porém, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na nossa ou na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 10 na parte B. Depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo, Jesus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela leitura da sua palavra nessa noite e pedimos, Deus, que o Senhor nos transforme através da tua palavra. O que nós precisamos nessa noite é sairmos daqui aperfeiçoados, firmados, fortalecidos e fundamentados no Senhor, Pai, para que a gente possa permanecer no meio desses desafios que estamos atravessando até a vinda do Senhor, para nos levar para a eternidade. Oramos e te agradecemos pela leitura da sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu domingo iniciei uma trajetória dentro do assunto indiferença. O tema da mensagem que ministrei no domingo foi sobre lidando com a diferença. Se você não ouviu, eu peço que você ouça, vale a pena. Porque eu entendo que é um dos grandes gigantes e desafios que todos nós vamos precisar enfrentar daqui em diante na nossa caminhada. Até porque quando nós estamos lidando com um problema, nós não temos dificuldade inicialmente de contar algumas verdades para nós, que são convicções, que são certezas, e começar uma trajetória de caminhada naquelas certezas e verdades. Porém, com a duração do problema, com a extensão do problema, como nós estamos vivenciando agora, muitos de nós vamos tomando tantos golpes da vida e outros percas, lutos, empresas que faliram, empregos que perderam, casamentos que estão deteriorados, situações que vieram à tona no seio da família e até no próprio coração nesse período, né? Prejuízos e mais prejuízos financeiros. Muitos de nós, ao lidarmos com esses altos e baixos, somos tentados a oscilar ou vacilar na fé. E daqui um pouco a frieza, a apatia e a indiferença começa a tomar conta dos nossos corações. E nós vamos nos isolando, e nós vamos nos desconectando da essência que é o Pai, através de Jesus. E agora já não tem mais sentido ou significado a minha vida cristã como tinha no início. E eu falei com bastante propriedade, porque eu já ministrei também ontem sobre isso, que o grande problema da indiferença é que ela é uma raiz que vai gerar um fruto chamado
incredulidade, que vai gerar outro fruto chamado apostasia, e que pode nos levar à perca da nossa salvação eterna. Então tudo começa com um sentimento de indiferenças. A maneira como nós estamos reagindo e interagindo com Deus, e com a palavra de Deus, e com a nossa vida devocional, com a palavra e com a oração. A alegria no meu coração continua sendo a mesma. A convicção continua sendo a mesma. Se não mudar nenhum cenário, se as coisas não melhorarem, a minha fé continuará a mesma. Se Jesus voltar, Ele achará fé no meio do seu coração, achará fé na terra. A iminência da volta de Jesus está aí. As trombetas estão soando para todos os lados. O cenário profético está montado. Para você que estuda Israel, que é a figueira, que é o relógio de Deus, você vai ver um cenário, um pano de fundo montado, com todos os acontecimentos momentâneos. Você vai ver agora Israel fazendo um acordo com os Emirados Árabes. Quantos anos esse acordo já está definido biblicamente? E agora vem uma trégua, vem uma paz. E agora acontece uma trégua. Tudo isso já são cenários montados. Já são maneiras de Deus sinalizar a minha e a tua vida da volta iminente de Cristo, para que nós não vacilemos da fé, para que nós não joguemos as nossas convicções num mar da indiferença, como aquelas 5 virgens de Mateus 25, que está falando da volta de Jesus, está falando da vinda do noivo, que foram imprudentes e jogaram na indiferença e dormiram e não levaram óleo sobressalente. E quando o noivo chegou, não deu tempo, porque as lamparinas não estavam acesas. Ontem eu falei sobre um estatuto perpétuo, uma ordem estabelecida por Deus lá em Êxodo, repetida em Levítico, sobre não deixar se apagar o fogo do altar. Não deixar acabar o óleo do incensário. Não permitir que o fogo se apague. A ordem de Deus é: avise a Arão e todos os levitas que eles precisam manter acesa continuamente a chama no altar. Não se apague. Não permita a frieza, a apatia, a indiferença, o distanciamento com Deus, com as coisas de Deus. Ou seja, busque o fervor espiritual diante de um mundo frio, de uma crise sem precedentes. Lógico que no Antigo Testamento tudo isso era ritualístico. Agora, na vinda de Jesus, a ideia é que Jesus tabernaculou comigo e com você. Agora o altar é o meio do teu coração. A ordem agora é: Jesus está aí dentro de você pelo Espírito Santo. Não extingueis o Espírito, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, e não permita com que o fogo e nem o fervor espiritual se apague da sua vida. Isso que vai fazer a diferença para nós prevalecermos nesse tempo. Não será as circunstâncias, não será os sentimentos que nós estamos tendo agora. Até porque se você ficar olhando só o vendaval, só ouvindo o barulho da tempestade, você vai naufragar. Mas se você manter a chama acesa dentro do seu coração, tudo pode estar gelado e tempestuoso aí fora, mas você vai estar cheio do fogo e do poder e da presença do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos desse avivamento. Nós precisamos de aumentar o nosso nível de fé. A mensagem de hoje, em 1 Pedro, é quando nós vamos saindo da indiferença para experimentar a graça e o favor de Deus em meio aos sofrimentos, em meio ao caos estabelecido na terra, em meio à pandemia, às percas, aos nãos, às interrupções. E nós já aprendemos que as adversidades da vida é uma realidade.
Aceite você ou não, concorde você ou não, nós como seres humanos, numa maior ou numa menor intensidade, todos nós sofremos impactos das situações momentâneas. Elas podem se tornar mais complexas, para outros menos complexas. Uns têm uma estrutura melhor para poder enfrentar, até emocionalmente falando, mas outros já estavam comprometidos emocionalmente falando. Quando Pedro escreve essa carta, ele já é maduro. Ele já atravessou toda aquela fase de maturidade dele que nós conhecemos. De impulsividade, sanguíneo. Ele não era nem sanguíneo, ele era hemorrágico. Aquela fase dele de intempestuoso, briguento. Gritava com todo mundo, cortou a orelha de Malco. Falou que não ia negar e negou. Foi pescar, desviou. Jesus vai lá, restaura ele amadurece. Ele está numa idade agora, já no final da sua caminhada. Ele vai escrever essas duas cartas agora. E ele está escrevendo 1 Pedro para o grupo de cristãos que está atravessando perseguições, privações, provações e crises. Os apóstolos já haviam morrido e essa carta está esparramada agora sobre o império, para onde o evangelho está avançando. E quando você vai estudar a história da igreja, você vai ver que no meio de tantas adversidades, impossibilidades, o quanto que os crentes sofreram, qual foi o impacto na vida deles, de muitos se entregarem totalmente, independente dos sentimentos do momento, mas a fé era viva, o fogo nesse altar era vivo, o fervor espiritual era vivo. Eles iam para as arenas com as feras, com os leões, com os animais. E os testemunhos dizem que nos semblantes deles tinha convicção de um Deus vivo, verdadeiro. Eles sendo dilacerados, destroçados vivos por aqueles animais. Eles não negavam a fé em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque não eram as circunstâncias que os movia, era o fogo de Deus que tinha dentro do coração deles. Irmãos, na boa, hoje a gente não aguenta um foguinho. Nem começou a tribulação. Tem crente que é atribulado, mas nem começou a tribulação. Mas nem disso da tribulação. Na verdade é um prelúdio. É uma marolinha. É um ventinho. É uma brisinha que está vindo. E a gente já desesperou. E a gente já surtou. E a gente já parou. E a gente já estagnou num processo. Já mergulhou na indiferença. E Pedro está escrevendo princípios no meio dessa adversidade. Como vai fazer a diferença eu continuar confiando, continuar exercitando a minha fé, continuar sabendo que Deus está cuidando de cada um de nós. E ele começa com alguns conselhos. O primeiro conselho está no versículo 5, ele vai dizer, tem vários outros conselhos. Ele vai dizer assim no versículo 5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes Ele concede a sua graça. O que o texto está ensinando como primeiro grande conselho para cada um de nós aqui nessa noite, é que no meio de todos os fatos e acontecimentos, o que nós precisamos agora é voltar a cingir a nossa vida com um batismo de humildade. Irmãos, deixa eu te falar algo, por favor, em nome de Jesus. Ninguém sabe de nada do que está acontecendo. Ninguém sabe de nada. É um bando de soberbo, arrogante, prepotente, seja ciência, seja política, seja economia, seja quem for que está falando tagarelice para todo lado. Ninguém sabe de nada. Você não encontra um humilde para assumir uma verdade dessa.
Você não encontra um de coração quebrantado que decide se cingir e dizer, gente, para. A única coisa que nós não precisamos agora é dessa confusão que nós estamos. Nós precisamos agora de humildade. Nós precisamos agora de singeleza. O princípio aqui, é igualmente os jovens sejam submissos aos mais velhos. Está falando de hierarquia, está falando de autoridade, está falando de autonomia, está falando de respeito, está falando de consideração, está falando de respeito mútuo, de papel de cristão. Está falando da capacidade para poder enfrentar tudo que nós estamos atravessando aqui. Que nós precisamos de um batismo de humildade. Que eu preciso repensar, que eu preciso olhar para dentro de mim, que eu preciso interagir comigo mesmo, que eu preciso reconhecer as minhas limitações, até porque o texto diz para nós aqui que Deus é quem resiste esses soberbos. Deus é quem está travando todo um processo na face da terra, porque o ser humano perdeu a capacidade de enxergar o outro superior a ele mesmo. Você percebeu hoje que todo mundo tem uma razão? Você percebeu hoje que todo mundo acha que tem o seu direito? Hoje a intolerância é tão altiva que você não consegue expor uma ideia e ter paz. Que os arrogantes, os prepotentes têm as opiniões formadas, olhando no micro da vida, não no macro, e destilando as suas opiniões o dia inteiro. Ei, esse é um tempo de nós sermos humildes no processo. Reconhecer que nós dependemos da mão poderosa de Deus. Irmãos, se Deus não se mover com a mão dele sobre nós, não vai ser o presidente dessa república, não vai ser o governador desse estado, prefeito dessa cidade, não vai ser vereadores, não vai ser ciência, não vai ser nenhuma agência que vá resolver o problema. É só a poderosa mão de Deus. A gente precisa voltar a nos humilhar na perante potente mão de Deus. O que nós estamos precisando diante dessas situações da vida agora, e em todas elas que nós estamos, não é momento de querer entender, é momento agora de humilhação, de quebrantamento, de arrependimento, é momento agora de abaixar a bola, é momento de abaixar a guarda. Irmãos, é momento agora de chorar, não é de festejar nem celebrar. É choro entre o pórtico e o altar. Choro porque tem um monte de almas morrendo sem salvação eterna. Choro porque tem um monte de profissionais de saúde com alto índice de contaminação e letalidade. Choro porque tem um monte de pais de família passando fome, entrando na miséria. Agora é momento de nós nos curvarmos perante Deus. Nós gostamos de citar muito 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar, mas chega nessa hora ninguém se humilha. Ninguém se dobra. Ninguém se rende. Ninguém vai lá para o chão. Ninguém se prostra. Ninguém pega a bacia, a toalha. É aqui que começa uma mudança diante das adversidades, sabendo que nós temos um Senhor. O texto diz que se nós nos humilharmos, Ele vai conceder graça para nós. Ele concede graça ao seu favor. O que eu tenho lidado com pessoas nesse momento que era para estar humildezinha, que está arrumando confusão para todo lado. Casamentos que eram para estar resolvidinhos, polidinhos, mas o nariz está empinado ainda. Ei, se o texto diz que o próprio Deus resiste os soberbos, o que vai acontecer se eu não quebrantar meu coração? Não é a mensagem de hoje não, mas eu vou ministrá-lo, estou processando. Deus colocou no meu coração uma mensagem sobre quebrados e quebrantados. Quebrados é, depois de você ser repreendido várias vezes, você não quebranta o seu coração, a Bíblia diz em Provérbios que vem um quebrantamento que não há mais cura. Sabe qual que é esse quebrantamento?
é para quebrar serviço, para nós nos dobrarmos. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo, até porque é para a minha vida, primeiramente. É momento agora de nós buscarmos, nos humilharmos perante Deus. A resposta não chegou para a nossa cidade, não chegou para a nossa família, não chegou para o nosso estado, porque a igreja não entendeu o processo de se humilhar perante a potente mão de Deus. Se nós tivéssemos orado já e nos humilhado, Deus tinha já segurado tudo quanto é soberbo que está no poder aí, porque é Ele que institui reis e é Ele que destitui reis. Se Ele permitiu esses reis ficarem, esses governos ficarem, é espada sobre a minha tua lomba para a gente se humilhar. É difícil dar amém, porque é confrontante para nós. Eu estou dizendo isso porque essas conversas saíram numa mesa nossa de pastores aqui a semana passada. Por que Ribeirão está nesse estado? Por que o índice de suicídio está alto? Por que o índice de morte está alto? Por que o índice de Covid ainda está alto? Por que o negócio... Tem alguma coisa acontecendo. Agora é muito fácil. Eu não estou descartando responsabilidade de ninguém. Mas é muito fácil eu dizer que é o poder público, que é não sei o quê. Que é muito fácil. Mas e aí você? E o meu e teu coração? A Bíblia diz em Jeremias 29:7, se eu estou na cidade onde Deus me colocou, é para mim orar pela paz e pela prosperidade da cidade, porque a minha paz está condicionada à paz e à prosperidade da cidade. Como que eu quero que a cidade não vá bem? Como que eu quero que as coisas não funcionem bem? Então, Pedro começa a nos ensinar esses princípios. O segundo grande aviso dele, olha o versículo de número 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a potente, olha o termo que ele usa, potente ou poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno te exalte. Sabe o que é se humilhar perante a potente mão de Deus? Dizer, Deus, nós não sabemos o que fazer, como fazer, do jeito que fazer, o que está acontecendo, nós não sabemos nada. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti, e nós estamos nos humilhando perante a Tua potente mão. Nós confiamos na mão poderosa do Senhor. Confiar é estar debaixo da potente, da poderosa mão do Senhor. É permitir Ele me direcionar. É permitir Ele me proteger. É permitir Ele prover a minha vida. É desfrutar da graça e do favor de Deus no meio do sofrimento. Terceira questão que ele nos avisa, olha o versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Terceira verdade que ele nos ensina aqui é o seguinte: o sofrimento que vocês estão tendo hoje, o mundo todo está sofrendo. Não é só vocês que sofrem, não é só você que sofre, não é só você que tem crise, não é só você que tem dificuldade. Ele está dizendo, a irmandade de vocês, o povo de Deus, está sendo perseguido e vai aumentar a perseguição. O povo de Deus está atravessando grandes crises, com sofrimentos, e vai ter dores e sofrimentos. Porém, como terceira verdade, seja sóbrio, equilibrado, maduro. Irmãos, pensa Pedro dando um conselho desse para você. O mais desequilibrado do desequilibrado. Chega e fala, já fui desequilibrado demais, não adiantou nada. Eu tomei os pés pelas mãos, eu tomei decisões precipitadas. Eu saí brigando, gritando com todo mundo. Eu saí esparramando tudo no Facebook a vida inteira. Em Jerusalém, acabei com tudo. Não deu certo. Hoje eu aprendi. Eu tenho que ser sóbrio. Eu tenho que ser equilibrado. Eu preciso olhar com sobriedade tudo que está me acontecendo. No meu coração. Para a indiferença não me destruir. A incredulidade. O medo. A ansiedade. Eu tenho que olhar para a minha casa. Eu tenho que olhar para os meus. Eu tenho que olhar para a igreja. Eu tenho que olhar para a cidade. Eu tenho que olhar para a nação. Eu tenho que olhar com sobriedade nesse processo, no meio da adversidade. Até porque quando eu olho com sobriedade, eu me torno vigilante, atento. Ele está usando a analogia do diabo aqui. Da astúcia do diabo.
Por quê? Porque o diabo vai arrumar uma oportunidade no meio dessa crise para lançar uma seta no meio do seu coração, para desequilibrar a minha, tua estrutura. E presta atenção, o diabo não tem interesse nenhum em bater em áreas que você não é frágil. Ele não tem interesse nenhum em bater em áreas que você está bem resolvido. Por isso você tem que estar equilibrado, maduro, vigilante, mais atento do que o normal, porque ele vai estar ao derredor. Veja, ele não tem esse poder de lhe fazer alguma coisa, mas se você perde a sobriedade e se você perde a vigilância, ele está ao derredor. Ele entra por aí. Aí ele começa a bagunça dele, a confusão. E tanto que o processo é resistir firme na fé. Porque você vai ser atacado. A analogia que ele usa como um leão é a ideia realmente dos cristãos sendo mortos, dilacerados por aqueles leões diante daquelas plateias. É aqui que ele está usando. Ele está usando essa linguagem aqui para explicar. Ou vocês se mantêm firmes na fé, ou vocês vão ser devorados pelo problema. Dilacerados pela situação. A incredulidade, a indiferença vai engolir vocês. Então mantenham-se firmes. Certos que o sofrimento que você está passando agora, todo mundo está passando. Depois, se você ler o capítulo 4, você vai ver que se sofremos por Cristo, esse sofrimento precisa resultar em algo glorioso para as nossas vidas. O mesmo Pedro vai dizer assim, 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Ó, fogo ardente. Não estranheis o fogo ardente no meio de vocês. O momento que a gente está atravessando é uma prova de fogo ardente. O texto diz que essa prova de fogo ardente vai resultar na revelação da glória de Deus na minha e na sua vida. Na glória de Deus no meio do seu coração. Porém, eu preciso me tornar sóbrio e vigilante. E aí eu chego no versículo 10, que eu quero concluir para a gente ir para a ceia. Ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Deus de toda a graça. A chave desse texto é essa verdade. Nós servimos um Deus de toda a graça. Que no meio do fogo ardente, do sofrimento, Ele é um Deus cheio da graça e do favor a cada um de nós. É por essa graça que nós vamos nos mover. É essa graça que intervém na história. É essa graça que sustenta as nossas vidas. É essa graça que nos fortalece a permanecer nele. É por essa graça que Paulo vai orar em 1 Coríntios 12 e o Senhor vai dizer: a minha graça te basta. O problema não vai passar, mas eu vou te derramar graça para lidar com esse problema. É a capacitação para você enfrentar essa situação no meio do fogo ardente. É a capacidade de você entrar nessa tempestade, ter sido arrastado por essa tempestade, mas a graça de Deus manifesta ao teu favor e você vai ser forte e vai permanecer. É quando você entra numa fornalha e de repente tudo que te amarrava e te atava é queimado. Mas você não vai sair nem chamuscado de lá. Porque a graça vai te guardar e vai te sustentar. E nós vamos sair do outro lado em nome de Jesus. Aquilo que nos prendia queima. Aquilo que nos prendia
Muitas vezes vai ficar naquela fornalha, mas nós vamos sair mais fortalecidos do que entramos em nome de Jesus. A primeira tempestade que nós estamos atravessando é sempre aquela que a gente não tem controle. Ei, a pandemia não tem controle, os problemas agora não tem controle. Agora, a segunda tempestade pode ser fruto criado pelas suas decisões erradas. Então, de uma tempestade, você pode gerar um ciclone, um tsunami. Vai depender de como você vai se comportar no meio disso. Vai depender de como você vai dar respostas. E aí a promessa, essas 4 verdades ou ações aqui, ó, que Cristo vai ministrar no nosso coração. Primeiro, nos aperfeiçoar. Essa palavra aperfeiçoar é preparar melhor, ajustar, fortalecer e completar as nossas vidas. O texto diz que no meio desse sofrimento, o que Jesus vai fazer conosco é completar a obra dele em nossas vidas. Vai nos aperfeiçoar ainda mais. Nos ajustar para si. Interessante essa definição. Porque Jesus está nos ajustando para ele. Não está nos moldando de acordo com a situação. Jesus nos aperfeiçoa, ele nos ajusta para nós vivermos de modo digno a agradá-lo. Segundo, ele vai nos firmar, diz o texto. Essa palavra firmar é fazer constante. É tudo que você começar, você chegar até o final, com uma constância, firme, pôr a salvo. Terceira, ele vai te fortificar. Interessante que eu fui dar essa palavra fortificar, e a ideia de fortificar é a ideia de tonalizar a tua alma. É de você ser fortalecido dentro do seu coração. Para que você, além de ficar estável, você possa, a partir daí, ter as suas raízes tonificadas. Suas emoções tonificadas. E por último, ele vai te fundamentar. Fundamentar é estabelecer com raízes profundas. Para quando vier a tempestade, para quando vier os ventos fortes, para quando vier as crises, você não ser abalado em nome de Jesus. Que Deus nos ajude, nós vamos ministrar a ceia nesse momento. A passar por essas fases.